É comum a gente escutar as pessoas dizendo que estão viciadas em algum alimento, como chocolate, por exemplo. Há também o vício em cigarro ou bebidas, mas há ainda o chamado comportamento compulsivo. A gente quer saber qual é a diferença entre compulsão e vício. Por isso a gente vai conversar agora com o psiquiatra Guilherme Rolim para entender. Olá, tudo bom? Bom dia. Compulsão seria exatamente o quê? É só por alimentos? Não, compulsão, na verdade, é a perda do autocontrole e que leva a um comportamento exagerado, né? Na verdade, pode ser a perda do controle ou o abandono. A pessoa desiste de se controlar. Na comida, na compulsão alimentar, é muito comum. A pessoa está fazendo uma dieta, tentando se controlar e aí, de repente, ela acaba cedendo e come, e aí ela desiste e come muito, né? Então, acaba levando a uma compulsão. Vai comer um sorvete, em vez de comer uma bola, come um pote de sorvete inteiro. Aquele momento só, a compulsão pode acontecer num determinado momento, então só? Normalmente a compulsão acontece num período de tempo, né? Pode ser curto, pode ser um pouco mais longo, mas normalmente é um período Uhum. relativamente curto. A pessoa, por exemplo, vai fazer uma compra, compulsão por gastos. Vai comprar um sapato, em vez de comprar um par, compra 10. Isso é uma compulsão. Isso pode ser só momentâneo ou pode se tornar um problema. Isso, que tipo de problema seria? Quer dizer, essas pessoas têm um perfil específico para ter uma compulsão, por exemplo, para comprar muitos sapatos? Na verdade, assim, a pessoa que tem uma compulsão, provavelmente isso é um aviso, né? A ponta de um iceberg. Normalmente, provavelmente ela tem outros problemas, outras questões. Então, provavelmente a pessoa tem uma ansiedade, um sintoma de depressão, ou talvez uma frustração, uma raiva, e ela acaba aliviando esse sintoma com aquela compulsão que lhe dá prazer momentâneo. Mas logo em seguida, como é fugaz, vem um sentimento de culpa de ter feito o comportamento compulsivo. O vício, como é que você definiria o vício? É muito diferente? Então, a definição, a diferença entre compulsão e vício é porque a compulsão, normalmente, são episódios de compulsão, às vezes passados no tempo. E a dependência, isso se torna muito mais grave, mais intenso, mais frequente. A pessoa acaba abandonando outros comportamentos da vida, deixa de conviver com as pessoas, com a família, se restringindo só ao comportamento compulsivo, né? E tem a abstinência, quando deixa de fazer o comportamento, sente falta, fica irritado, né? Isso é mais comum de entender na dependência química, por exemplo, na Uhum. bebida. Mas aí é um vício. Exatamente, aí se torna uma dependência, um vício propriamente dito, né? Diferente da compulsão, que é episódico, né? Uhum. O Como é que a vício gente... seria mais grave, O então? vício é mais grave, né? Como é que a gente percebe que a compulsão pode se tornar um vício, né? Quando a compulsão se torna mais frequente, com consequências mais graves para a vida da pessoa, a pessoa tem consequências e mesmo com as consequências ela continua repetindo o comportamento. Então a pessoa compra, faz dívida, custa pagar e faz dívida de novo. A pessoa bebe muito num dia, no outro dia tem uma ressaca forte e promete, nunca mais vou beber na minha vida. Depois vai lá, bebe de novo, tem ressaca de novo. Então, Isso, então, precisa de tratamento, esses casos? A pessoa nota que ela está chegando a esse ponto? não, às vezes a própria pessoa percebe, ou às vezes um familiar, alguém tem que chegar para ele e falar, olha, você está com um problema. E aí, às vezes, há uma negação, né? A pessoa não quer aceitar essa abordagem. Tem que ter muito cuidado e com muito carinho conversar com essa pessoa. Olha, você está com um problema. A família tem que fazer isso, é um Tem, apoio. porque às vezes a própria pessoa não percebe, né, que ela está entrando numa E- bola de neve, né? Então, a pessoa começa a ter um comportamento compulsivo, começa a se repetir, a ter problemas de saúde, emocionais por causa disso. E isso pode se tornar uma dependência, E né? requer uma terapia ou medicamentos mesmo? A gente tem que abordar a compulsão antes que ela se torne uma dependência, que é algo mais grave, tem um tratamento mais incisivo. Então, quando a pessoa tem a compulsão, por exemplo, a pessoa come e sente sentimento de culpa, ela se sente fracassada por não ter conseguido Uhum, controlar. E isso vira um círculo vicioso, ela começa a entrar no looping uhum. de compulsão, compulsão Aí e precisa de precisa aconselhamento de um profissional. precisa procurar um tratamento, buscar o autoconhecimento, a harmonia na vida, né? Tentar ter um equilíbrio, E aí né? só com um profissional que pode ajudar as pessoas. Queria agradecer muito sua presença aqui. Nada. Boa Boa tarde. tarde. Vamos ver agora como está o trânsito.